Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, videoaula da passadeira desse modelo que é o retangular tulipas luxo, mas agora nessa versão com ponto puff. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a videoaula do tapete menor para vocês estarem confeccionando e montando o kit de vocês também. Eu tenho videoaula desse modelo sem o ponto puff, se assim você preferir. É só pesquisar por tapete retangular tulipas luxo. Se você não for inscrito ainda, já aproveita e já se inscreve nesse canal. Deixe seu comentário logo aqui abaixo. E o seu joinha, o seu like, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então vamos lá para a nossa lista de material da videoaula de hoje. Boa aula! Na videoaula de hoje vamos usar aqui os seguintes materiais. Todos os fios separados aqui são de ordem 6. Esse aqui é o fio areia e esse é o caramelo da Cadore. Vou utilizar aqui uma agulha de 3,5, alguns marcadores. Se você não tiver esse marcador, pode ser fiozinho de barbante de outra cor que dá certo. Uma tesoura para o corte dos fios. Vou utilizar aqui o Multicolor Deserto 9435. E esse multicor 9392, que é o folha. Os dois são da Barroco, tá certo? Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá dar início. Peguei aqui minha agulha. E peguei aqui o meu fio de espessura 6, é o fio caramelo. Então, eu vou iniciar com a laçadinha inicial, a forma de costume que eu tenho aqui para trabalhar, para prender o fio na agulha. Vocês podem fazer de costume de vocês. Prendi aqui o fio na agulha, eu vou começar a subir correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir até ficar no total de 34 correntes. Subi aqui as minhas correntes, ó. Tá vendo? Subi aqui o total de 34 correntes, vou dar laçada, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na corrente de número 6, eu vou subir um ponto alto. Iniciando aqui, ó, a nossa base com um espacinho no início. Venho na correntinha a seguir, faço um ponto alto. Na corrente a seguir, um ponto alto. Então, eu fiquei com uma sequência de 3 pontos altos. Uma corrente, vou pular uma corrente, venho na próxima e subo um ponto alto. Um ponto alto na corrente seguir, e na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, eu fiz uma sequência de 3 pontos altos para cada corrente de base. Uma correntinha, e agora eu pulo uma corrente de base, venho na próxima e começo a repetição de 3 pontos altos seguidos, ó. Um para cada corrente de base. Tá vendo? E vai ficando assim, com esses grupinhos de 3 pontos seguidos. E sempre pulando uma correntinha de base para uma corrente de separação. Então, eu vou adiantar aqui por todo esse cordão de corrente e volto aqui nas últimas correntinhas com vocês. Adiantei os meus grupinhos, ó, de 3 pontos, eu vou contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu aí uma sequência de 7 grupinhos de 3 pontos. Aqui sobrou 2 correntes. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Encerrando aqui a primeira volta, igualzinho do mesmo jeito que iniciou com o espacinho, ó. Tem espacinho aqui e espacinho no final. A nossa base vai subir sempre grupinhos de 3 pontos. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Viro a peça e agora a gente vai começar a trabalhar grupinho de 3 pontos. Aqui dentro, eu vou preencher com 2 pontos altos. Fiz o primeiro grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vem no próximo espacinho de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, vem aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Tá vendo, gente? É bem tranquilo, é só repetição. Essa base aqui é bem fácil de fazer, que ela é só assim movida, ela cresce só com esses motivos de 3 pontos altos. Então, eu vou adiantar, grupinho de 3 pontos para cada espacinho, quando chegar no último eu volto com vocês. Vim adiantando os meus grupinhos de 3 pontos, fiz aqui já uma separação de uma corrente, agora eu vou preencher esse espacinho aqui com 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os 2 primeiros aqui dentro do espacinho.
E o terceiro ponto alto, eu vou vir aqui, ó, eu vou contar. Deixa eu virar assim. Ó, 1, 2, 3. 3, na quarta correntinha eu vou subir um ponto alto. E vai ficar assim, ó. Do mesmo jeito que inicia a carreira, ó, ela tem que finalizar, ó. Começou com espacinho, espacinho, grupinho, grupinho. Agora, vamos subir para a terceira volta, subindo 1, 2, 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto e uma de separação. Então, tem um total de 4 correntes. Dou laçada, vou entrar no espacinho, 3 ponto alto. Uma corrente, vem no espacinho a seguir, 3 ponto alto. Uma corrente, vem no espacinho a seguir, 3 ponto alto. Tá vendo, gente, ó? É só repetição. Essa carreira tá repetindo essa, ó. A diferença é que agora tá trabalhando nos espaços de corrente. Aqui também, né? Era na correntinha também. Mas olha só, começou com espacinho, então eu vou adiantar para cada espacinho aqui, ó, que eu tenho da carreira, vou fazer grupinho de 3 pontos até chegar ao final. Adiantei os meus grupinhos, ó, sempre mantendo o grupinho de 3 pontos, uma correntinha. Como tem que finalizar com espacinho igual do início, eu faço uma corrente, eu dou laçada, vou vir aqui, ó, em cima desse primeira correntinha, ó, tá vendo? Primeira correntinha eu subo um ponto alto, ficando assim. Vou subir para a quarta carreira, vou subir 3 correntes, vira a peça. Nossa peça é assim, gente, sempre vai e volta, sempre virando a peça. Do laçada, vou preencher o espacinho com 2 pontos altos. Sempre a carreira par vai começar e terminar com grupinho. A carreira ímpar sempre vai começar com espacinho e terminar com espacinho. E agora é só repetição, ó. Uma corrente, sempre trabalhando um grupinho de 3 pontos para cada intervalo de correntinha. E mantendo sempre entre um grupinho e outro, com o fio aqui. O fio, ó, o jeito que ficou. Tem que ajeitar, gente, não pode deixar assim. Deixa eu fazer. Daí é só mantendo a repetição nessa quarta volta, dos grupinhos de 3 pontos para cada espaço de correntinha, eu volto bem aqui para finalizar com vocês. Adiantei aqui os grupinhos da parte reta não, da nossa base, fiz uma correntinha, agora eu vou finalizar o último grupinho com vocês. Aqui dentro do espacinho eu vou fazer 2 pontos altos, puxo aqui um pouquinho, ó, e vou dar uma laçada, vou contar 1, 2, na terceira correntinha vou subir um ponto alto. E vai ficar assim a nossa repetição de base. Tá certo, gente? Então, é só seguir repetições. Eu vou fazer mais uma volta com vocês, ó. Vou fazer a carreira de número 5, vou subir 4 correntes, porque 3 é para a altura de um ponto e uma de separação. Fiz as 4 correntinhas, vou entrar no espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Tá vendo, gente? É bem simples, porque ela é só repetição, é um vai e volta. Tá certo? Vou adiantar até chegar aqui no último espacinho. Adiantei os meus grupinhos, como iniciou com espacinho, tem que finalizar também. Então, depois do último grupinho, faço uma corrente e vou vir aqui na primeira correntinha, ó, do ponto e subo um ponto alto. E vai ficar assim a nossa repetição. Para vocês que querem fazer outras medidas, vou dar uma dica aqui para vocês. Vou até pegar uma fita para medir aqui a base, para vocês terem uma noção. Aqui no meu ponto, fica bom quando eu começo com essa quantidade de 34 correntes, ó. Ele fica nessa medida de 18 centímetros. Se vocês precisarem de fazer maior, vocês podem aumentar nas correntes iniciais de 8 em 8, tá bom? Que daí ele vai ficar certinho, com espacinho aqui no final, para dar certo o nosso trabalho, tá certo? Mas lembrando, se vocês fizerem alteração, tanto aqui no comprimento, na largura da base, quanto no comprimento, vai dar alteração no restante da peça. Se você sabe fazer adaptação, pode seguir sequência fazendo seus aumentos aqui, tá certo, gente? Então, vamos adiantar aqui a nossa base. A nossa base é só repetição de carreiras. Sempre quando começar com carreira ímpar, ó, vai dar espacinho, espacinho, carreira par, grupinho, grupinho.
Então, aqui nós temos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando começa com o grupinho, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para vocês ir conferindo. Então, eu vou seguir essa sequência, aí eu volto com vocês. Pessoal, adiantei todas as minhas carreiras, eu fiquei aqui na última carreira. É a carreira de número 57. Sem cortar o fio, eu vou dar sequência a partir daqui mesmo. Aonde eu parei, eu vou subir o total de 3 correntes, ó. Opa, desmanchou aqui. Que é o último pontinho aqui que eu faço de repetição. E a última volta, ela encerra assim, ó, com espacinho no início e espacinho no final. Daqui mesmo, vou subir 1, 2, 3 correntes da altura de um ponto alto, e aqui dentro vou fazer 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, uma corrente, fiquei no total de 3, tá? Vou vir no espacinho a seguir, 3 pontos altos. Essa volta eu indico vocês tá soltando um pouquinho o ponto, tá? Pra não ficar tão repuxando os pontinhos. Se você tiver dificuldade, pega uma agulha maior que dá certo. Mas não pode soltar muito, tá bom? Ela costuma nessa lateral aqui puxar um pouquinho os pontos. Começar parece que quer pedir aumento, tá? Para não precisar pôr mais ponto, troca a agulha se for necessário. Eu vou soltando os pontos aqui na agulha mesmo, ó. Depois de 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui nesse espacinho, ó. Faço 3 pontos altos. Uma corrente, venho nesse espacinho onde tá aquele ponto alto deitado. 3 pontos altos. Adiantei sobre toda a minha lateral, eu vou fazer aqui a curva com vocês. Ó, fiz uma corrente, vou entrar aqui dentro desse espacinho que é da curvinha, vou fazer 3 pontos altos. Ó, observem só, eu tô com a peça, como eu tô fazendo o primeiro grupinho, eu tô fazendo com ela nessa direção, para os pontos ficar bem retinho. Fiz aqui os 3 pontos, vou virar ela, para começar a trabalhar com os pontos bem retinho. Então, eu subo as correntes e volto aqui dentro com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Lembrando de não puxar muito esses pontos, tá? E olha só, para os pontinhos ficar bem retinho. Uma corrente e vou começar a trabalhar. Para cada espacinho de correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente, espacinho de correntinha, 3 pontos altos. E uma corrente. Vou manter essa repetição até chegar aqui na próxima curva, eu volto com vocês. Adiantei os grupinhos e vou trabalhar aqui dentro desse espacinho que é a curvinha, que é a pontinha. Vou entrar aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz meus 3 pontos altos, para ficar retinho, eu viro a peça na direção que eu preciso que meus pontos fiquem. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas. Vou voltar aqui no espacinho, 3 pontos altos. E vai ficando assim, ó. Deixa eu fazer o próximo grupinho aqui, ó. Uma corrente, vem aqui nesse espacinho, que agora é aquela lateral no comprimento. Uma corrente, vem no espacinho, 3 pontos altos. E vou trabalhando, que é a repetição que eu fiz do outro lado também, pra vocês verem como que vai ficando, ó. Ele vai ficando bem certinho mesmo. E eu vou voltar bem aqui, ó, onde eu dei início com vocês, que eu já fiz um meio leque, eu vou vir aqui encerrar o leque junto com vocês. Adiantei aqui todos os grupinhos, ó, fiz aqui o lequezinho da curva, e agora eu vim finalizar aqui junto com vocês. Então, já fiz aqui uma corrente, vou entrar aqui nesse espacinho, ó. Nesse espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Como eu vou encerrar aqui, aí eu dou uma viradinha na peça, faço as 2 correntes e venho aqui e faço um ponto baixíssimo
na primeira correntinha do início, ó. E ele fica bem assim. Ajeita aqui o pontinho. Fica bem certinho. Como eu vou trocar de cor, eu vou cortar o meu fio bem aqui. Se você não for trocar de cor, não precisa, tá? Cortar o fio. Aí eu venho, faço um nozinho, puxo por completo. Peguei aqui o meu fio areia. Vou vir aqui, ó, aonde tá essa pontinha, mas vocês podem prender o fio aonde vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu vou mesmo pra segurar a ponta, ó. Eu vou tá prendendo o fio, como eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás, então eu vou prender o fio deixando essa alcinha. Se vocês quiserem trabalhar pegando as alcinhas sem pular essa da frente, pode prender normal assim, ó, tá? Mas como eu quero trabalhar só na alcinha de trás, então eu vou prender o fio deixando essa alcinha aqui, ó, pra ficar à mostra, só pra deixar um detalhe, mas é opcional. Então, eu prendi o fio na peça, vocês podem prender a forma de costume. Amarrei aqui, agora eu vou subir 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Em cima de cada ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ponto alto, pegando sempre a correntinha de trás. Tá vendo? Sempre a correntinha de trás. Cheguei aqui no espaço de corrente, venho aqui e faço um ponto alto. Venho em cima de cada ponto de base, ó, pegando sempre a alcinha. Se vocês pegarem a da frente, dá no mesmo, tá? É só pra ficar esse detalhe aqui, ó. Como eu disse, é opcional. E vocês vão fazendo pra cada pontinho. Cuidado pra vocês não pularem ponto, porque senão dá diferença depois na hora do restante do trabalho. Então, vai fazendo pontinho com bastante atenção, pra não pular ponto, mas não é difícil. É só seguir a sequência. Cada grupinho aqui tem 3 pontos, então vai fazer ponto sobre ponto. E nos espaços de correntinha vai ter um ponto também, ó. Então, para cada para cada ponto que tem na base, vai subir um ponto alto, tá bom? Adiantei os pontinhos, conforme orientei vocês. Ó, fiz aqui até sobre o grupinho da parte do leque. Aqui nas correntinhas do leque, vou trabalhar aqui, ó, nessa primeira, vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro, tá, ó? Pegando a alcinha, as 2 alcinhas de trás. Faço um ponto. E mais outro ponto. Fiquei com 2 pontos. Deixo minha peça para os pontos sempre ficar bem retinho. 2 correntes. Vou vir na próxima correntinha, vou repetir 2 pontos altos aqui dentro. 1. E 2. Pegando na alcinha de trás é opcional, daí vai do seu gosto. Tá bom? E vai ficar assim. E depois é só manter repetição. Ponto sobre ponto. Que essa carreira aqui é uma volta toda fechada de ponto alto. E só nas curvinhas que tem um aumento. Só ir mantendo essa repetição, tá bom, gente? Então, aqui é só vocês irem trabalhando. Nas curvinhas aqui, ó, onde tem as correntes, vocês vão colocar 2 pontos para cada. E entre cada 2 pontos tem um espaço de correntinha, que vai ficar esse biquinho aqui, tá certo? Então, eu vou adiantar toda a minha volta com essas repetições. Adiantei toda a minha volta, mantendo sempre a repetição bem certinho, sem pular ponto. E aqui, ó, eu fiz sobre o último pontinho, ó. O ponto alto, vou vir aqui nessa primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando aqui a minha carreira, tá certo? Faço 2 correntinhas, como eu vou trocar de fio, aí eu vou cortar. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar a cor que é o mesmo aqui que eu utilizei na base, pra fazer o nosso ponto puff. Essa parte aqui é um pouco chatinha, sabe? E eu acho ela bem chatinha, porque tem que prestar atenção também, pra não esquecer pontinho pra trás. Então, aqui nessa lateral menor, eu vou começar aqui, ó, tem um ponto, ó, depois da correntinha, tenho 1 ponto, 2,
Vou vir no terceiro, eu vou prender o meu fio. Eu vou amarrar o fio na peça. Ó, amarrei o fio na peça. Vou jogar essa pontinha pra lá. E vou subir aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. Dou laçada, vou vir aqui na primeira correntinha, ó. Vou buscar o fio. Trouxe, ó, puxo grandão, ó, pra ficar uma laçada maior. Dou laçada, entra aqui nessa alcinha da corrente, busco o fio e puxo a laçada, deixo grandão. Novamente, mais uma vez. Busco aqui, ó, puxo laçada e deixo grandão. Vou contar esses 2 pontinhos, vou vir aqui no espaço de correntinha. Vou buscar, ó, busquei o fio, agora eu vou puxar tudo de uma vez, deixando 2 alcinhas aqui na agulha. Deixei as 2 alcinhas, puxo agora e finalizo. Tá vendo? Olha só como que ficou. Ficou desse modelo. Agora, nós vamos trabalhar aqui os pontos puff aqui dentro do leque. Faço 3 correntinhas, dou laçada, vou pegar aqui, ó, atrás desse ponto baixo e vou buscar laçadinha, ó. Eu atravesso e busco essa alcinha que ela fica atravessada. Deixa eu mostrar do avesso. Tá vendo, ó? Essa alcinha aqui, ó. Mas ela é opcional, é só um detalhe. Ó, eu busco ela lá, ó. Trago o fio e vou dando laçada, ó. Dei uma laçada. 2 e 3. Fiquei com as 3 alcinhas assim, ó. 3 laçadas na agulha, perdão. Venho dentro do espaço do leque, busco o fio, ó. Fiz aqui um começo de ponto baixo. Na hora que eu puxo, eu faço ponto baixo, ó. Então, eu venho trazendo tudo de uma vez e fico com 2 alcinhas. E arremato as 2 alcinhas puxando o fio. Faço 3 correntes, dou laçada na agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez aqui dentro, vou abraçar ele. Ó, busquei o fio e puxo laçada, deixo grande. Dou laçada, venho aqui no ponto, puxo o fio, puxo laçada, deixo grande. Dou laçada novamente, venho aqui no ponto que eu tô abraçando, puxo laçada e deixo grande também. Então, eu faço isso 3 vezes. Vou entrar aqui dentro do espacinho, vou buscar o fio, ó, como se eu estivesse iniciando um ponto baixo. Na hora que eu trago assim, ó, eu já vou fazendo o ponto baixo. Então, eu vou trazendo, arrematando as pontinhas, as laçadas, perdão. Fico com 2 laçadinhas na agulha e puxo tudo de uma vez. Vou fazer 3 correntes, dou laçada na agulha, vou vir fazer novamente. Vou vir nesse pontinho, vou buscar 3 laçadas, ó. 1, 2 e 3. O ponto puff é um pouco chatinho mesmo. Vou entrar dentro do espacinho novamente, vou buscar o fio e puxo tudo de uma vez, ó. Fico com 2 laçadas, arremato. Tá vendo? Aí vai ficar assim, com 3 pontos puff aqui dentro do espaço do ponto V, ó, tá vendo? Esse aqui tá fora, esses 3 aqui estão dentro do ponto V. Então, vocês podem marcar, para não se perder, os ponto V não, gente, perdão, os ponto puff, que vai vir ponto V mais pra frente, né? Ó. Eu marco assim, pra gente saber onde que é os pontos puff, que são da parte oval. Parte oval não, gente, dentro do leque. Agora, nós vamos trabalhar os pontos puff nas laterais. Continuando aqui, ó. Então, aqui eu vou encerrar, né? Puxei as 2 laçadinhas, faço 3 correntinhas, dou laçada, vou pegar aqui ainda nesse pezinho aqui desse ponto, e vou puxar as 3 laçadas grandes, ó. Puxei as 3 laçadas grandes, mas eu pulo 1 ponto de base, 2, vou vir no terceiro, vou fazer aqui a minha laçada para prender na peça. Vou puxar tudo de uma vez. Puxo 2 laçadinhas, 3 correntinhas, sempre mantenho 3 correntinhas de separação. Se pra você acha que vai embabadar, pode diminuir, que não faz diferença.
Vou pegar aqui essa alcinha, ó, que eu falei pra vocês. Daí eu dou laçada, venho aqui, atravesso ela, ó. Busco o fio, deixo laçada grande, ó. Faço sempre por 3 vezes. Puxa mais fio, peraí. Puxei as 3 laçadas grandes. Vou pular agora sempre é um de base. Eu pulo um, venho no próximo. Puxei a laçadinha, vou puxar tudo de uma vez, mas eu sempre deixo 2 laçadas na agulha e finalizo. E 3 correntes. Dou laçada novamente. Vou pegar aqui essa alcinha aqui de trás, ó. Se vocês não quiser pegar, gente, não precisa. Mas eu acho que fica um detalhezinho. Ó, puxo a laçada grande, puxo laçada grande, puxo laçada grande. Pulo um de base, vem no próximo. Busco o fio, puxo tudo de uma vez. E arremato as duas alcinhas que ficou aqui. Ficou uma alcinha aqui pra trás aqui, que veio junto. Ó, 3 correntes, dou laçada, vou repetir mais uma vez. Pego a alcinha aqui, ó. Tá vendo? Busco o fio e faço isso por 3 vezes. Fiz aqui as 3 laçadas grandes, pulo um de base, vem no próximo. Busquei o fio, agora vou puxar tudo de uma vez, deixando 2 alcinhas na agulha. Finalizo, puxando e arrematando. Novamente, 3 correntes, dou laçada, vou fazer as laçadas grandes. Pegando a alcinha aqui, ó, uma laçada grande. 2 laçadas grandona, ó. E mais uma laçada grande. Pulo um de base, vem no próximo. Busquei o fio, trago de uma vez, deixo 2 e arremato, ó. E 3 correntinhas. Aí, pessoal, é só manter a mesma repetição. Pessoal, adiantei aqui os meus pontos puff. Agora, ó, fiz aqui, tá vendo? Ó, pulei um ponto de base, vim aqui, já fiz as laçadas. Agora, eu preciso prender o fio, então, eu vou pular esses 2 pontos de base, vou vir aqui dentro do espaço do leque, busquei o fio e vou puxar tudo de uma vez. Ficou com 2 laçadas, arremato. Faço 3 correntinhas, dou laçada e vou fazer aqui aqueles pontos, as alcinhas puxado grande, ó. 1, 2 e 3. Vou entrar dentro do espaço do leque, busquei o fio, puxo tudo de uma vez, deixei 2 e arremato as 2. 3 correntes, dou laçada e vou trabalhar aqui dentro do pontinho, buscando laçada grande, ó, pra fazer meu ponto puff. Faço 3 vezes, entro dentro do espaço do leque, faço aqui, ó, puxo tudo de uma vez, deixo 2 e arremato as 2. 3 correntes, novamente, pego aqui, ó, e vou buscando laçada para deixar grande na agulha, ó. 1, 2 e 3, tá vendo? Vou voltar no espacinho, vou fazer aqui, ó, puxando tudo de uma vez e arremato, tá vendo? Faço 3 correntinhas. Agora, eu vou começar a trabalhar na minha parte lateral aqui. Dou laçada, ó, vou entrar aqui nesses pontinhos ainda. 1, 2 e 3. Dei as 3 laçadas, vou pular 1, 2, é sempre no começo ele pula assim diferente, tá? Busquei o fio, agora eu puxo tudo de uma vez. Faço 3 correntes. Tá bom? Agora, nós vamos marcar aqui os pontos puff dessa parte. Da parte oval. Vou marcar aqui, ó. O primeiro. Esse outro aqui. Tá bom? Depois de terminar toda a volta, eu falo pra vocês quanto que fica, né? Os pontos puff na parte lateral maior e os pontos puff da parte lateral menor, tá bom? Sempre aqui dentro do leque vai ficar o total de 3 puffs. E aqui, essa argolinha central, ela vai ser a pontinha, tá? Por isso tem que marcar aqui os 2 puffs que tá dentro da parte do leque.
Ó, tô laçada. Quando é assim, ele começa a entrar na parte reta, ele tem essa alcinha aqui, ó, fica grande. Então, eu abraço ela pra tirar fazer um detalhezinho a mais, ó. 1, 2 e 3. Pulo um de base, vem no próximo. Puxo tudo de uma vez e arremato. 3 correntes. Novamente. 1, 2, 3. Pulo um de base, vem no próximo. Puxo tudo de uma vez, deixo 2 e arremato. E vou fazendo, tá bom? Então, eu vou adiantar também essa parte aqui, até chegar aqui no próximo leque, aí eu volto com vocês. Novamente, eu cheguei na curvinha aqui com vocês. Vou finalizar. Tô com as laçadas grandes na agulha. Vou pular 2 de base, vou vir no intervalo aqui do leque. Vou buscar a laçada e puxo tudo de uma vez. E arremato. Faço 3 correntes, dou uma laçada e vou puxar as laçadas grandes. 1, 2, 3. Vou pôr aqui dentro do leque, pontinho, puxo tudo de uma vez, arremato as 2 que ficou, 3 correntes. Novamente, agora eu vou pegar aqui nos pontinhos. Vou buscar a laçada grande 3 vezes, ó. Entro no espacinho, busco o fio, tiro quase tudo de uma vez, deixo sempre 2 e arremato. 3 correntes, dou laçada, vou vir aqui nesse pontinho, vou buscar as laçadinhas grande, vou voltar aqui no espacinho, tiro tudo de uma vez, deixo 2, 3 correntinhas. Novamente, vou pegar aqui nessa laçada as 3, mas agora eu vou entrar na parte reta. Então, para entrar na parte reta, eu sempre pulo 1, 2, eu venho no terceiro ponto, busco a laçada, puxo tudo de uma vez, deixando 2 e arremato. E 3 correntes. Daí, é só manter repetição. Deixa eu marcar aqui os puffs da parte do leque, que é os da pontinha. Aqui, ó. Para depois a gente centralizar qual que é o puff central para colocar aqui os pontinhos para sempre ficar bem certinho as pontas, tá? Agora, gente, acho que não ficou dúvida, né? Se você ficar com dúvida, é só voltar o vídeo para vocês terem uma noção. É uma carreira um pouco chatinha de fazer, mas tem que observar para ficar bem certinho. Tá joia? Sempre eu vou mantendo as correntinhas de 3 aqui nas alcinhas. Sempre para entrar aqui dentro do leque e para sair, eu pulo somente 2 pontos e vou no terceiro. No restante, eu pulo só 1 e vou no segundo. Agora, eu vou voltar só quando eu chegar aqui, ó, junto com vocês. Adiantei toda a minha volta e vim aqui, ó, para finalizar o último ponto do puff. Finalizei, eu vou desmanchar aqui para fazer ele junto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, né? Ó, dou laçada e vou fazer aquelas laçadas grandes aqui, como de costume. Fiz as 3 laçadas, vou entrar aqui, ó, vou pular esse ponto de base, vou entrar naquela correntinha que eu dei início na volta, ó. Deixa eu ver se eu aproximo mais na claridade. Ó, na correntinha que eu dei início na volta, então, eu vou entrar aqui dentro, vou puxar o fio, vou tirar tudo de uma vez. Fiquei com 2 alcinhas, finalizo. Faço 3 correntes, vou vir aqui e vou encerrar, ó. Na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele fica bem assim. Se vocês quiserem diminuir, eu vou até diminuir uma corrente, que eu acho que ficou muito aberto. Ó, fiz com 2 correntes pra ficar uma alcinha menor. Tá bom? Daí fica uniforme, né? Ó, fica bem parecida com as outras. Aí, gente, é assim, ó. Eu sempre... Por isso que eu passei
agora, vou passar agora a quantidade de ponto puff. Porque às vezes na hora de demarcar aqui, a gente marca um ponto puff para cima, outro para baixo, e às vezes fica uma quantidade errada de ponto puff nas laterais. Então, na hora que termina, eu venho conferindo. E aqui eu marquei, né, como é que diz aqui, gente? Os marcadores aqui um pouquinho para cima e esse aqui um pouco para baixo. Então, aqui ficou faltando ponto puff e aqui ficou sobrando. Porque aqui nessa lateral menor, tem que ter uma distância assim, ó. Depois que marcou o ponto puff que fica na voltinha, tem que ter uma distância de 17 ponto puff, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 17 aqui eu tô marcado ele. Então, eu vou descer ele um pouquinho para baixo. Então, quer dizer que na hora de marcar aqui, separar, eu marquei errado. E aqui, ó, nessa lateral, que é no comprimento, tem que ficar no total de 59 puffs. Como tinha 60, então tem um aqui que tá adiantado, né? Então, é só voltar ele para trás para ficar na contagem igual. Aí, vocês vão conferindo, tá? Mas o restante eu fiz tudo certinho, que eu fui marcando com vocês. Então, eu vou encerrar aqui, ó, com 2 correntes, porque eu vou trocar de cor. Cortei o meu fio. E agora eu vou fazer um breve arremate. Eu vou trazer esse fiozinho aqui até um espacinho de corrente. Vem trazendo, ó, costurando. Onde eu vou prender o meu fio. Deixa aqui, já tá bom. Ó, tá vendo? Onde que tem os marcadores? Ficou bem no meio. Tá bem no meio dos marcadores. Então, bem aqui onde tá o marcador do meio, ó, tá vendo? Que tem aqui um ponto puff, outro aqui, tem esse marcador, eu vou iniciar a minha parte que eu vou fazer o meu leque. Então, eu vou iniciar bem aqui, com o meu fio na cor areia. Peguei aqui o meu fio areia e vou prender, como eu disse pra vocês, ó, aqui tem o ponto puff e esse aqui. Eu pego bem nessa alcinha. Prendeu o meu fio aqui na peça, aqui bem nesse espacinho. Tá vendo, ó? Esse ponto puff que eu marquei, eu vou tá bem em cima dele aqui, ó. Tá certo? O outro espacinho tá próximo a esse aqui, ó, que tá marcado. Então, eu vou vir bem nesse, que vai ser o meu leque da ponta. Então, eu prendi o meu fio na peça. E vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Até virar a peça assim, para os pontos ficar mais retinho. Ó, 2 pontos altos. Agora sim, eu viro. Faço 2 correntes, vou voltar aqui no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Fiquei aqui com um leque da ponta. Agora, nos demais espacinhos, é somente 2 pontos altos. Preenchendo. Faço 2 pontos altos. No próximo espacinho aqui de correntinha que a gente vai trabalhar, tá? Ó, 2 pontos altos. E é só vir trabalhando 2 pontos altos para cada argolinha que a gente tem aqui, ó, que foi feito do nosso ponto puff, tá certo? Então, eu vou dar uma adiantada por toda essa lateral até chegar lá na próxima curva, que daí eu vou voltar com vocês. Vim adiantando os pontinhos da parte reta, ó, e como que eu sei qual que é a hora de colocar o leque? Porque aqui, ó, vai tá, a alcinha vai tá entre aqui os marcadores, ó, tá vendo? Tem um marcador aqui, tem um ponto puff no meio, tem um ponto puff antes, tem um ponto puff depois aqui, ó, tá vendo, ó? Tem 3 alcinhas. É bem a da pontinha do meinho. Tá vendo? É só vocês, ó, contou um, já vem aqui em cima do... Ó, tem um marcadorzinho, tá vendo? Primeiro puff, e já vem nessa alcinha, no caso, né? Então, vamos lá. Vou entrar aqui, ó, nesse espacinho, vou colocar 2 pontos altos. Vou virar minha peça, como eu sempre digo, para deixar os pontos bem alinhados.
2 correntes e vou voltar no espacinho, 2 ponto alto. Tá vendo, gente? É bem tranquilo, daí vocês vão mantendo essa contagem de pontos. Para vocês não se perder, pode marcar as argolinhas assim, ó, onde vocês vão fazer os pontinhos. Depois vocês vêm conferindo para ver se vai bater as laterais certinho, tá certo? Então, eu vou adiantar toda a minha volta, lembrando de cada pontinho aqui, ó onde que tá a minha parte que eu vou colocar o leque. Tá vendo onde tá marcadinho esse ponto puff? Eu vou colocar o meu leque bem aqui nessa argolinha. Tá vendo? A próxima aqui, a argolinha, já tá em cima desse ponto puff. Aqui não é o meu leque, é bem aqui, ó. Tá? Esse daqui é o último grupinho que eu conto da parte reta. E depois que entra nessa argolinha, sinalizando aonde vai entrar o meu leque de 2 pontos, que eu fiz aqui junto com vocês. Então, eu vou manter essa repetição por toda a volta, e eu volto. Pessoal, adiantei, conforme eu orientei vocês, e aqui eu contei, ó. Cada espacinho de argolinha tem um grupinho de 2 pontos altos dentro, certo? Então, entre um leque e outro, na lateral menor tem uma sequência de 19 grupinhos. E nessa lateral do comprimento, vai ficar no total de 61 grupinhos de 2 ponto alto. É só ir conferindo que vai bater certinho, tanto de um lado quanto do outro, dá tudo igual. Então, olha só. Para encerrar a carreira, que é bem simples, para encerrar a volta, ó, depois do último grupinho de 2 ponto alto, eu venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, encerrando a minha carreira. Aí, eu posso cortar o fio, porque agora eu vou vir com outra cor. Aí, eu vou caminhar com essa pontinha do arremate até o espaço de correntinha. Peguei aqui o meu fio verdinho. E vou tá prendendo aqui bem no espaço do leque. Vocês podem prender o jeitinho de costume de vocês, que não vai alterar. Amarrei o meu fio. Agora, eu vou entrar aqui dentro, vou subir correntes, ó. 1, 2, 3, que dá a altura do meu ponto alto, e 2 de separação. Dou laçada, vou entrar aqui no espacinho, um ponto alto. Vou puxar mais fio aqui. Novamente, 2 correntes. Dou laçada e entro no espacinho do leque, um ponto alto. 2 correntes, dou laçada e entro no espacinho do leque, um ponto alto. Então, aqui dentro do leque, eu vou ficar no total, como essas correntes aqui, ela vale ponto, então, eu fico com uma sequência de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Vamos entrar aqui, agora naquela lateral maior. Dou laçada, vou contar 1, 2, 3, no ponto de número 4, um ponto alto. Fiz aqui meu ponto alto, 2 correntes, dou laçada, vou voltar no mesmo pontinho, um ponto alto. Vou puxar mais fio. Dou laçada, vou contar 1, 2, no terceiro pontinho, vou subir um ponto alto. 2 correntes, dou laçada, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Dou laçada novamente, 2 pontos de base eu pulo e venho no próximo, um ponto alto. 2 correntes, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Então, gente, só para sair aqui dessa curvinha que eu pulei 3 pontos de base e vim no de número 4, mas o restante é tudo 2, prendo no trabalho no terceiro ponto. Pulo 2 e trabalho no terceiro. Vou finalizar aqui o último ponto V junto com vocês. Então, vou dar laçada, vou contar 2 pontos de base, vou vir no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Aqui sobrou apenas 2 pontos, não tem problema nenhum, faço uma adaptação. Vou pular direto aqui no espacinho do leque, vou fazer um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espacinho, um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espacinho, um ponto alto, 2 correntes, e volto no mesmo espacinho, um ponto alto. Então, aqui na curvinha, ó, eu sempre vou ficar com 3 espacinhos seguidos de 4 pontos altos, tá bom? E olha só, fica bem retinho mesmo o nosso trabalhinho, tá vendo? Então, agora nós vamos entrar aqui na parte lateral menor. Dou laçada, pulo 1, 2, 3, no ponto de número 4, um ponto alto. E agora é só repetição.
Tá vendo, ó? Dos pontos V, pulo 2 agora e vou no terceiro. Vem no mesmo pontinho, um ponto alto. Vou adiantar até chegar aqui no próximo ponto, no próximo leque da curva. E olha só, vou vir fazer aqui o último ponto V, pulo 2, vem no terceiro. 2 correntes, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Sobrou aqui apenas 2 pontos. Eu vou dar laçada e vou entrar direto no ponto aqui do leque, no espacinho de correntinha, vou fazer aquela repetição, um ponto alto, 2 correntes, volto no espacinho, ponto alto. Sempre vou dando uma viradinha na peça para os pontinhos ficar sempre muito certinho. E 2 correntinhas e um ponto alto, ó. Só vocês ir conferindo esse ponto aqui ficou muito feio, deixa eu refazer ele. Mas aí é só vocês ir conferindo, tá? Que daí dá super certo. Por mais que seja um trabalhinho um pouquinho mais demorado, com muito detalhe, mas ele fica bem tranquilo de confeccionar. Olha só, fiquei com 1, 2, 3, 4 ponto alto, com a distância de 2 correntinhas entre eles, eu fico com 3 espacinhos. Aí é só repetir, gente. Aqui, sempre pra sair da curvinha, eu conto 1, 2, 3, eu venho no de número 4, tá bom? Então, eu vou fazer assim, manter a sequência nessa parte lateral. Agora, eu vou encerrar aqui a volta. Vou contar 1, 2 na terceira correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo e encerro a carreira. Faço um ponto baixíssimo. E volto aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Vou trocar de cor. Vou adiantar esse fiozinho até o meio desse lequezinho. Lequezinho não, gente, perdão. Esse ponto V do meio, ó, tá vendo? Tem um aqui e outro aqui, ó, de espaço de corrente. 3 espaços, é no espacinho do meio. Então, eu vou trabalhar com esse fiozinho até aquele espacinho ali. Pra iniciar a nossa volta bem aqui, daí o fiozinho já ajuda trabalhando por cima e já aproveita e já vai escondendo. Então, vamos agora nos nossos pontos tulipas. Vou pegar aqui o meu fio, o outro multicor, que é o deserto, e vou entrar aqui onde eu indiquei para vocês. Vou entrar nesse espacinho do meio, ó. Tá vendo? Vocês localizem bem certinho. Esse aqui é o leque. Tem 3 espacinhos. É no do meio. Vou entrar aqui dentro e vou amarrar o meu fio. Vocês podem prender a forma de costume de vocês, que não vai alterar. Aí, eu vou entrar aqui dentro, vou subir 2 correntes. Dou laçada, vou voltar aqui dentro, vou fazer um ponto alto sem terminar. Entro aqui dentro novamente, vou fazer um ponto alto sem terminar. Fiquei com 3 laçadas, puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntes. Puxar um pouco do meu fio. Dou laçada na agulha e vou entrar dentro do espacinho e vou fazer um ponto alto sem terminar. Puxo novamente o fio, ó, e vou fazer um ponto alto sem terminar ele. E entro aqui de novo no espacinho, faço um ponto alto sem terminar. Fiquei com 4 alcinhas, puxo tudo de uma vez. Fiquei aqui com 2, no espacinho do meio, 2 tulipinhas. 3 correntes. Agora eu vou começar a trabalhar as minhas tulipinhas, vamos se dizer assim, que são das laterais. Mas ainda tá na pontinha do leque, tá? Então, vou entrar aqui dentro e vou fazer, ó, um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Fiquei com 3 pontos, puxo tudo de uma vez. 3 correntes. Venho no ponto V a seguir e vou fazendo a mesma repetição. Um ponto alto sem terminar. Sempre no mesmo espacinho, ó. Um ponto alto sem terminar. Um ponto alto que eu só tiro 2 laçadas, tá? Puxo tudo de uma vez, 3 correntes. Novamente, no próximo ponto V, vou fazendo aqui, sempre 3 pontos altos, que eu fecho tudo junto.
Só que eu não termino eles quando eu faço, ó, eu puxo laçada, puxo 2 alcinhas somente. Aí eu puxo tudo de uma vez. Tá bom, gente? Então, essa repetição por toda a volta. A única vez que coloca 2 tulipas junto é sempre aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem, na curvinha tem 3 espacinhos. Sempre no espacinho do meio vai ter 2 tulipinhas junto. Ó, vim adiantando a minha lateral, conforme eu falei pra vocês, ó. Então, esse espacinho agora ele vai fazer parte dessa lateral maior. Tá vendo, ó? E esse espacinho, que é o ponto V do meio, ele vai indicar a curvinha. Então, eu vou trabalhar as minhas 2 tulipinhas aqui dentro. Então, eu vou fazer 3 pontos altos sem terminar. Ó. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos altos sem terminar, eu vou puxar tudo de uma vez. Faço 3 correntinhas de intervalo e vou voltar no mesmo espacinho. Somente na curvinha que é desse jeito. Então, eu monto aqui 3 pontos altos sem terminar. E puxo tudo de uma vez, ele vai ficar assim, ó. Mas o restante é tudo igual, sempre uma tulipinha. E sempre entre cada tulipinha tem essa distância de 3 correntes. Tá vendo, gente? Olha, é só repetição. Tá certo? Então, eu vou adiantar as minhas voltas, lembrando que o ponto V do meio tem 2 tulipinhas. O restante dos pontos V da volta é somente uma tulipa por toda a carreira. Então, eu vou adiantar e vou voltar bem aqui onde eu dei início com vocês. Adiantei toda a minha volta, conforme eu falei pra vocês. Ó, vim fazendo aqui os pontos tulipa até o último Vzinho. Vou finalizar a volta aqui junto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Fechado aqui os pontos tudo junto, e aqui eu faço somente 2 correntes, tá? Mas é opcional, vocês podem fazer com 3 também. É só para ficar igual o espacinho. Aí eu vou vir aqui, ó, pegar 2 alcinhas. Ó, tá vendo? É do lado da corrente. Pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. E eu corto meu fio. Faço 2 correntes e corto meu fio. Aí tá finalizado a nossa volta só com tulipas. Agora eu vou caminhar com esse ponto até esse espaço de correntinha, onde tem essas 2 tulipinhas juntas. Peguei aqui meu fio areia, e eu vou trabalhar aqui, ó, prendendo ele bem no meio, onde tá aqui as 2 tulipinhas juntas. Então, eu vou vir aqui, amarrei o meu fio, e vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 pontos altos. Aqui eu vou ficar com um total de um grupinho de 3 pontos. Deixa eu puxar ele aqui para caber o outro grupinho também. Dou a viradinha, sempre como eu sempre digo, para os pontos ficar bem alinhado. Faço 2 correntes, vou voltar aqui no mesmo espacinho, 3 pontos altos. 3 pontos altos, vou vir em cima dessa tulipa e vou subir um ponto alto. Tá vendo? Em cima da tulipinha, eu subi um ponto alto. Agora, depois que passou aqui o meinho, aonde tá as 2 tulipas que faz o leque, nós vamos trabalhar pontos só de repetição. Sempre no espaço, assim, entre uma tulipinha e outra, vai colocar 2 pontos altos. E em cima da tulipinha, um ponto alto sozinho. No espaço de corrente, 2 pontos altos. E em cima da tulipinha, um ponto alto sozinho. Tá vendo? Ele vai ficando assim. Então, eu vou manter essa repetição. Adiantei toda a carreira, conforme eu falei pra vocês. E eu vou vir aqui em cima dessa tulipa, ó, tá vendo? Ó, tem as 2 tulipinhas junto. Em cima dela, eu faço sempre um ponto alto. Aí, eu vou entrar aqui no espacinho, vou fazer 3 pontos altos. Viro a minha peça, para os pontos ficar bem retinho. Deixa eu arrumar aqui. Faço 2 correntes e volto no espacinho, 3 pontos altos.
Fiz aqui os 3 pontos altos e agora eu vou começar a repetir, ó. Ponto alto em cima da tulipa e 2 fora. Ponto alto em cima da tulipa, ó, 1 ponto alto em cima da tulipa e 2 pontos no espacinho de corrente. Tá vendo, gente, que é só repetição? É bem simples. Então, eu vou adiantar toda a minha carreira mantendo essa repetição. Lembrando que a única diferença só é aqui quando tem 2 tulipinhas junto, que daí constrói aqui o leque, mas de resto é tudo igual. Fora do leque, da tulipinha, 2 pontos altos, e em cima da tulipa é 1 ponto alto apenas. Então, eu vou adiantar. Olha só, gente, adiantei toda a minha volta. E agora eu vou vir aqui, ó. No último pontinho, eu finalizei o último ponto, aqui tá em cima da tulipa. Vou fazer um ponto baixíssimo naquela correntinha, primeira correntinha que a gente deu início. Ó, do primeiro ponto, quer dizer, ó, primeira correntinha do primeiro ponto da volta. Vou caminhar com ponto baixíssimo até entrar aqui, ó, dentro do espaço de corrente. Vou entrar aqui dentro do espaço de correntinha, com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, e mais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. No total, aqui subimos 9 correntes, tá? Mais 3 é para a altura de um ponto. Dou laçada, vou entrar dentro do mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto. Nós estamos iniciando aqui a nossa volta do bico de acabamento, tá bom? Agora, nós vamos descer aquela parte que é a lateral do comprimento, aquela lateral maior. E tem a lateral da largura, que é aquela lateral menor. Vou vir aqui, ó, sem pular ponto de base. Vou vir já no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Vai ficar bem assim, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Vou pular 2 de base, venho no terceiro ponto, um ponto baixo. Deixa eu ajustar. 3 correntes. Pulo 2 de base, venho no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes. Pulo 2 de base, venho no terceiro, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 de base, e no ponto de número 5, um ponto baixo. Vou fazer repetição essa sequência de 3 argolinhas. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, no terceiro, um ponto baixo. Fiquei aqui, ó, com uma sequência de 3 argolinhas. 5 correntes. Vou contar 1, 2, 3, 4 no ponto de número 5, um ponto baixo. Vou fazer uma sequência agora, novamente, de 3 argolinhas de 3 correntes. Pulo 2, vem no terceiro. 1, 2, 3, pulo 2, vem no terceiro. 1, 2, 3, pulo 2, vem no terceiro. Tá vendo, gente, que é só repetição? 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4, no ponto de número 5, um ponto baixo. Continuando aqui, então, nós já fizemos aqui 2 argolas. Vou construir aqui a argolinha de número 3. Fiz as 5 correntes, vou contar 1, 2, 3, 4, no ponto de número 5, um ponto baixo. Aí, eu sigo fazendo a repetição das argolinhas menores. Pulo 2 de base, no terceiro ponto. 3 correntes. Pulo 2 de base, vem no terceiro ponto. Um ponto baixo, 3 correntes. Pulo 2 de base, o terceiro eu faço um ponto baixo. Aí, eu fiz, então, uma sequência, ó, de 1, 2, 3 argolas sem adaptação. Agora, eu vou fazer adaptações aqui para dar certo o nosso bico de acabamento. Então, por 3 vezes, eu vou fazer as argolinhas com uma sequência de 6 correntes. Vou começar aqui pela primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a minha primeira adaptação. Se vocês quiserem marcar, pode marcar.
Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No ponto de número 6, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui a minha primeira adaptação, argolinha com adaptação. Faço 1, 2, 3. As argolinhas menores eu não coloco adaptação, tá bom? Faço só nas argolas maior. Fiz aqui minha segunda argolinha. As argolinhas entre cada argola maior assim, ó, eu sempre mantenho a distância de 3 argolinhas. Fiz aqui as 3, agora eu vou fazer minha segunda adaptação. Vou fazer uma sequência de 6 correntes. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No ponto de número 6, eu faço um ponto baixo. Vou fazer a repetição de 3 argolinhas seguido. Adiantei a sequência de 3 argolinhas. E agora eu vou fazer a minha terceira adaptação. Vou fazer o total de 6 correntes. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, no ponto de número 6, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, no ponto de número 6, um ponto baixo. Fiz a minha terceira e última adaptação. Agora, eu vou seguir fazendo normal, tá? Faço a sequência das 3 argolinhas, que sempre pula 2 pontos de base. Pulo aqui 2 de base, vem no terceiro. Agora, é somente as argolinhas que eu faço com 5 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 1, 2, 3, 4. No ponto de número 5, um ponto baixo. Vou fazer essa lateral aqui junto com vocês. Pra vocês, quando for fazer do outro lado, fazer sozinho, tá bom? Então, pra vocês verem que dá bem certinho, ó. Vou fazer a sequência de 3 argolinhas. 1, 2, no terceiro. Vamos lá. Vou pular 2, vem no terceiro. Vou contar 2, vem no terceiro. As argolinhas agora que eu tô fazendo não tem adaptação, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 1, 2, 3, 4, no ponto de número 5, uma argolinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer a argolinha de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nesses pontinhos, tem que caber a distância de 3 argolinhas, ó. Vou contar, ó, 1, 2, vem no número 3. 3 correntes, pulo 2 de base, vem no terceiro. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro pontinho. Tá vendo? Então, ficou igualzinho lá como a gente começou aqui, ó. Com 3 argolinhas, tá bom? Chegando aqui onde tem esse leque, é sempre a mesma repetição. Dou laçada, vou entrar aqui dentro, faço um ponto alto. Aí, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dou laçada, volto no mesmo pontinho, um ponto alto. Fiquei aqui com um ponto V, separados por 6 correntes. Nessa lateral aqui, que eu chamo de lateral menor, aqui eu faço uma sequência também de 3 adaptações, tá? Pra dar certo o bico de acabamento. Então, eu venho aqui sem pular pontinho, venho direto no primeiro ponto. Então, sempre depois da pontinha, eu tenho uma sequência de 3 argolas. Então, eu pulo aqui 1, 2, vem no terceiro. 3 correntes, pulo 2, vem no terceiro. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, vem no terceiro. Fiz a sequência das 3 argolinhas. Agora, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No ponto de número 6, um ponto baixo. Vou fazer aqui a sequência das 3 argolas, que eu sempre pulo a mesma quantidade. Ó, 3 correntes, pulo 2, vem no terceiro. Vou fazer a segunda argolinha, com 6 correntes. 1, 2, 3. Opa. 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No ponto de número 6, um ponto baixo. Ixi, esse pontinho ficou estranho. Vamos desmanchar e fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre importante deixar o pontinho certinho, tá bom?
Vou fazer a sequência das 3 argolas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer a argolinha com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto. 1, 2, 3, 4, 5. No ponto de número 6, um ponto baixo. E agora tem que caber aqui a distância de 3 argolas. 2 pontos de base no terceiro, 3 correntes. 2 pontos de base no terceiro, 3 correntes. Pulo 2 pontos de base, vem no terceiro, um ponto baixo. Novamente, cheguei, ó, no ponto que tá o leque, ó, de 3 pontos, entro aqui dentro com um ponto alto, 6 correntes. Do laçado, eu volto no espacinho, ponto alto. Viro minha peça, porque agora vai subir fazendo a lateral maior. Então, eu sempre venho no primeiro ponto, começo fazendo aqui um ponto baixo. Aí, a minha orientação é o seguinte, para vocês fazerem assim, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu virar... Não, vou contar do avesso mesmo. As adaptações que eu fiz, ó, contando de trás para frente, ó, tem 1, 2... 1, 2, 3, 4, 3. Na argola de número 4, eu começo a fazer adaptação. Então, é só seguir uma sequência fazendo as argolas sem adaptação por 3 vezes. Quando precisar fazer a argola de número 4, começa a fazer a sequência das 3 argolas com adaptação, tá bom? Então, é como vocês desceram, a gente desceu desse lado, agora vai subir fazendo esse lado. Para ficar retinho, a mesma posição que fica as argolas, elas ficarem também, tá bom? Então, é só vocês olharem. Eu vou seguir a sequência aqui, ó, fazendo por 3 vezes, né? Isso. 3 vezes, seguindo com argolas de 5 correntes. Adiantei, ó, então aqui, ó, depois da pontinha, ó, então eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 3 argolas, que eu faço pulando só assim, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base. Agora, como eu tenho que fazer uma sequência de 3 argolinhas com adaptação, eu começo a fazer a partir daqui, depois que eu fiz essas 3 argolas aqui no início, que daí vai ficar igualzinho desse lado, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eles vão ficar tudo na mesma posição, até descer aqui só pra vocês verem. Tá bom? Daí é só ir subindo. Ó, a argolinha tá dando junto, ó. As 3 argolas, ó, tá dando bem juntinho. Pra quando a cliente for jogar a pecinha nela no chão, não tem um bico de um lado um pouco pra frente e outro pra trás, por conta de ter adaptação, tá bom? Então, agora é só seguir aquela sequência das 3 repetições de argolas com 6 correntes, ó, vou fazer uma aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No ponto de número 6, um ponto baixo. E é só fazer repetição. Vou fazer assim por 3 vezes, aí eu volto a fazer as argolas do modo normal. Quando é com adaptação, eu faço com 6. Sem adaptação, é com 5 normal. Então, eu vou adiantar essa lateral. Vou adiantar essa lateral menor também, porque ela é do mesmo jeito aqui, ó. Com 3 argolas de adaptação, que é com 6 correntes, tá bom? Então, aqui é do mesmo modelo. Do mesmo modelo. Então, eu vou voltar bem aqui onde eu dei início com vocês. Aí, eu volto para encerrar a carreira e dar início à próxima volta do nosso bico de acabamento. Adiantei a minha volta e vai dar bem certinho a última argola. Eu faço 3 correntes. E aqui eu tenho, ó, 1, 2 e o terceiro ponto de base. Como aqui, na carreira anterior, a gente caminhou com um ponto baixíssimo, ele fica meio estranho, que ele fica mais grossinho, mas é só pegar bem certinho no ponto de base, ó. Busca lá o fio, traz aqui, ficam 2 alcinhas e faz o ponto baixo. Aí, é só contar, ó, 1, 2 na terceira correntinha, faz o ponto baixíssimo, que daí encerra a volta, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui carreiras. Nas argolas maiores, nós vamos preencher de pontos. Então, vou entrar aqui dentro desse ponto V, que é os pontos V das pontinhas. Vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e aqui dentro eu vou colocar mais 12 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Com as correntes que a gente subiu, fica no total de 13 pontos aqui dentro. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiquei no total de 13 pontinhos. Vou vir aqui na primeira argolinha, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 3 correntes, vem nessa argolinha um ponto baixo, 3 correntes, vem nessa argolinha um ponto baixo. Agora, nessas argolas, gente, tanto nessa lateral maior quanto na menor, nós vamos fazer sempre a mesma contagem de ponto. Então, aqui dentro, eu vou preencher com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos conferir? 3, 6, 9 pontos. Vem na primeira argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vem na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vem na próxima argolinha, um ponto baixo. Tá vendo? Ó, o motivo vai se repetindo dessa forma no nosso bico de acabamento. Cheguei na argolinha aqui, ó, vou preencher com 9 pontos altos. Faço assim, ó. Do laçado, entra aqui dentro e começo a colocar os pontos altos até ficar no total de 9. Completei aqui os 9 pontos altos, vem nessa argolinha um ponto baixo. Agora uma sequência de 3 correntes, vem nessa argolinha um ponto baixo. 3 correntinhas, vem nessa argolinha um ponto baixo. Tá vendo que agora é só a repetição? Então, nessas argolas maiores é só ir colocando 9 pontos. E nessa argola aqui que tá na ponta, sempre é preenchido com 13 pontos. Só para não ficar dúvida nenhuma, fui adiantando a minha lateral com a mesma repetição de 9 pontos altos. Cheguei aqui, ó, com as duas argolas, ó, que olham só. Entre 9 pontos altos e outro, eu tenho uma distância agora de 2 argolas apenas. Então, eu vou chegar aqui, ó, nesse ponto V, que é lá da pontinha, eu vou entrar aqui dentro com um ponto alto. Então, aqui dentro, eu vou fazer repetição até ficar no total de 13 pontos. Adiantei a minha sequência de 13 pontos. Aí, eu já venho do ladinho, ó, na argolinha a seguir, faço um ponto baixo. Aí, depois é só seguir repetição. Sempre nas laterais, as argolas das laterais, tanto menor quanto maior, é com 9 pontos. E nas pontinhas, sempre manter com 13. Então, eu vou adiantar toda a minha volta e volto lá onde eu dei início com vocês. Adiantei a minha volta. Para encerrar a carreira, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha. Vou vir na primeira correntinha. E vou prender com ponto baixíssimo, encerrando aqui a volta. Vamos para a próxima carreira, vou subir 1, 2, 3 correntinhas que dá a altura de um ponto e uma de separação. Dou laçada, vou vir em cima do próximo ponto de base, eu vou fazer ponto alto, corrente, bem no próximo ponto de base, um ponto alto, corrente, e assim eu vou repetindo, sempre produzindo aqui uma corrente entre cada ponto alto, e para cada ponto de base, eu vou subir um ponto alto. Então, eu vou fazendo assim, até construir ponto sobre ponto. E aqui eu vou ficar com a sequência também de 13 pontos altos, contando com as correntinhas. A diferença é que agora tem uma corrente de separação entre os pontos. Mas é uma repetição de ponto, vai dar a mesma quantidade de pontinho. Então, eu vou fazendo até chegar no último ponto, sem pular ponto. É só conferir para ver se deu a quantidade certinha, ó. É só vir aqui, contando com as correntes iniciais que vale ponto, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontinhos. Vou vir aqui, ó, na primeira argolinha, um ponto baixo. Faço 3 correntes, vem na próxima argolinha um ponto baixo. Agora, nas laterais, é tudo igual também. Vou fazer aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Vou adiantar até o último pontinho.
Olha só, adiantei, então fiz aqui os pontinhos, ó, deu a sequência de 9 pontos, venho nessa argolinha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Aí vai ficar essa sequência. Vou adiantar aqui toda a minha parte reta, repetindo, ó, para cada motivo desse eu vou fazer essa repetição. E agora, entre um motivo e outro, tem só uma distância de uma argola. Então, eu vou adiantar até chegar aqui na próxima pontinha, que eu vou fazer mais uma vez com vocês. Vim mantendo a repetição, conforme eu falei para vocês. E agora, aqui na pontinha, é bem simples, é tudo igual, ó. Eu venho aqui, vou fazer em cima do primeiro ponto, é só repetição, é só manter ponto sobre ponto, uma corrente, ponto alto de uma corrente, ponto alto e uma corrente, e é só fazer repetição até o último ponto. Adiantei todos os pontinhos aqui da parte da pontinha, né? Onde tem aquele ponto V, e eu venho aqui nessa argolinha e faço um ponto baixo. Depois é só continuar a repetição, tá bom, gente? Então, agora sim eu vou adiantar toda a minha volta, lembrando que cada ponta é desse formato com mais pontinhos, mas é a mesma orientação, sempre ponto separado por corrente. Só, gente, adiantei toda a minha volta e eu vou estar encerrando aqui com vocês. Vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes e eu vou cortar meu fio, porque eu vou trocar de cor. Cortei o meu fio, vou puxar o fio por completo. Agora eu vou pegar a próxima cor, que é o fio caramelo, que eu já utilizei aqui na base. Peguei aqui o meu fio caramelo. E agora, eu vou iniciar bem aqui, ó. Opa, deixa eu ajustar aqui, que a peça vai ficando grande, fica ficando difícil aqui de posicionar. Então, eu vou fazer uma laçadinha para prender o fio na agulha. Prendi o fio na agulha, vou vir aqui nessa primeira argolinha que tá aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Dou laçada, agora eu vou vir aqui, sabe esse ponto aqui? Ele é o primeiro, então eu vou vir sobre ele, eu vou pegar aqui, ó, por detrás, vou buscar o fio e vou fazer um ponto alto aqui, ó, atrás dele. E ele vai ficar assim. Esse fiozinho, ele fica assim mesmo, depois é só passar pra trás pra arrematar ele. Se quiser já passar agora, pra não ficar incomodando, ó, só trazer a pontinha aqui pra trás. Ó, jogou ele lá pra trás, agora não dá pra ver mais ele. Faço uma corrente, vou vir atrás do segundo ponto, eu vou fazer repetição. Entro aqui, por detrás, busquei o fio, ó, e vou fazer o ponto alto. Vou fazer o ponto alto por detrás aqui, ó. Uma corrente, vou seguindo repetição. Dou laçada, visualizei o ponto, busquei o fio, fiquei com as laçadinhas, subo fazendo ponto alto. Uma corrente e vou fazendo repetição por cada ponto. Ó, só atravessar a agulha, busquei o fio, trouxe para trás e faço o ponto alto. É como se o ponto alto tivesse sido construído, ó, atrás do pontinho, ó, tá vendo? Ele vai ficando esse detalhe aqui na peça. Então, eu vou fazer isso em cima de cada ponto que eu tenho aqui. Se eu tenho 13 pontos, então eu tenho 13 pontos aqui pegado por detrás do ponto. Vou fazer aqui junto com vocês. Vou fazendo até o último ponto, e entre cada ponto, ó, tem essa distância de uma corrente, tá? Ó, sobre o último pontinho, eu vou fazer do mesmo jeito. Fiz aqui o último ponto, então ficamos aqui com uma sequência de 13 pontos separados por uma corrente. Depois do último ponto, não tem mais correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, nessa volta, é somente bem simples, é só ponto separado por correntinha, não tem mais argola. Tudo que faz, tanto na parte aqui dos bicos, faz aqui
nas laterais também, é tudo igual, ó. Dou laçada, pego o pontinho por detrás e vou seguindo sequência. Então, nem precisa fazer repetição na outra ponta, porque é muito tudo igual, que é só ir seguindo sequência. Eu vou fazer só esse motivo aqui junto com vocês, para vocês verem que não tem diferença nenhuma, porque não tem mais argola agora. É só ir mantendo. Aonde tiver ponto alto, faz essa laçada, ó, buscando o fio, jogando lá para trás, para fazer o ponto alto do lado de trás do ponto, para ele ficar esse detalhe aqui na peça. Ó, tá vendo? E ele vai ficar assim. Então, eu vou adiantar por toda a minha volta. Ó, depois do último ponto não tem correntinha, só ponto baixo. Tá certo? Tanto nas curvas quanto nas laterais é tudo igual. Então, eu vou adiantar, quando chegar aqui eu volto com vocês. Adiantei toda a minha volta e vou encerrar aqui a carreira com vocês. Depois do último ponto alto, eu vou vir aqui nesse ponto baixo onde a gente deu início e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando aqui a nossa penúltima volta. Agora, nós vamos dar início à última volta do bico de acabamento. Já estamos aqui finalizando a nossa peça, que por si já tá entregando uma lindeza pra gente. Já dei uma laçada na agulha e agora eu vou vir aqui, ó. Esse pontinho que nós vamos pegar, ele vai estar sempre aqui, ó. Tá vendo onde tem as duas argolas? É sempre esse ponto baixo que a gente vai estar laçando por toda a volta. Então, ó, dou uma laçada na agulha, vou pegar ele aqui, ó. Ele fica na direção mesmo, que eu tô descendo com o ponto, ó. Busco o fio e vou fazer um ponto alto, ó, não deixa ele muito apertado. Aí, ele faz esse detalhe aqui na peça, olha que lindo. Fica uma lindeza. Quem fez o retangular Tulipas Luxo, vai lembrar desse pontinho. Vou vir aqui no espacinho de correntinha, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, e venho no próprio ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele, ó, fazendo meu primeiro picô. Se vocês já têm prática de fazer picô e faz diferente, pode fazer, tá? Que não altera, não. Vou vir aqui no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntes, e venho aqui do ladinho do ponto, faço um ponto baixo. Novamente, ponto baixo no próximo espacinho, 3 correntes, ponto baixo. É sempre essa mesma repetição. Ponto baixo, sempre trabalhando no espaço de corrente. Ponto baixo, 3 correntes, e volta abraçando o ponto baixo, fazendo um ponto baixo sobre ele. Uma repetição de ponto baixo, né, gente? Fica um pouco enjoativo, mas é essa a repetição. Então, eu venho aqui no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntes, e volto aqui e faço um ponto baixo. Formando aqui uma sequência de 5 picôs menores. Agora, eu vou fazer um picô maior, ele vai ficar um picô centralizado aqui, ó, 3, 5. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, e eu faço uma sequência agora de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui nesse ponto baixo, ó, e faço um ponto baixo sobre ele. Ele vai ficar um picô maiorzinho. E agora é só descer uma sequência de 5 picôs menores. Então, para cada espacinho de correntinha, eu faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui um ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Eu vou fazer, vou fazer bem devagarzinho, ó. Entrou no espacinho, subi, puxei 3 correntes, vem aqui, ó, do ladinho do ponto baixo, busquei o fio, finalizo, ponto baixo. E agora, no último espacinho, eu faço um ponto baixo sozinho. E ele vai ficar assim em todas as curvas da nossa peça, ele vai manter essa repetição desse modelo. 5 picô, perdão, um picô maior e 5 picôs menores descendo, e o último espacinho eu coloco um ponto baixo sozinho. Agora, nós vamos fazer, sabe esse pontinho que eu fiz em detalhe? Nós vamos fazer para cada vez que terminou
Os motivos de picô, a gente vai sempre fazer esse pontinho em relevo, é um ponto alto. Ele dá um detalhe na peça, fica muito bonito. Então, dou laçada, vou vir aqui, ó, tá vendo esse ponto baixo? Vou vir na direção dele, ó, ele tá entre as duas argolinhas. Vem com a agulha, atrás, ó, busco o fio e subo fazendo um ponto alto. Aí, ele fica assim, ó. Então, agora eu vou repetir, vou fazer aqui uma repetição de picôs, que vai ser das duas laterais, tanto menor quanto a maior, vai ser tudo igual. Então, aqui nesse espacinho, vou fazer picô. Os picôs são sempre iguais, só o do meinho que a gente centraliza fazendo ele maior. Três correntes, ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo, três correntes e ponto baixo. Fiz aqui minha sequência de 3 picô, venho aqui no próximo espacinho, agora eu faço um picô maior. 6 correntes, volta aqui, ó, do ladinho do ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. E fiquei com um picô maior. Agora, eu desço fazendo uma sequência de 3 picô menor. 1, 2 e 3. E no último espacinho sempre vai ficar um ponto baixo sozinho. E olha só a lindeza que já tá ficando. E agora eu venho, dou uma laçada, venho aqui nesse ponto baixo, pego a agulha, busco o fio e subo fazendo um ponto alto. Tá bom, gente? Então, tanto a parte aqui do biquinho eu já fiz com vocês e tanto lateral vocês viram que é bem tranquilo. Então, eu vou adiantar toda a minha volta e eu vou voltar bem aqui onde eu dei início com vocês. Adiantei toda a minha volta, conforme eu passei as orientações para vocês, ó. Fiz o último ponto baixo sozinho. E aquele ponto alto que a gente fez de início, ó, eu vou vir em cima dele, vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando a minha volta. Faço 2 correntes e eu corto o meu fio para fazer os arremates. Os arremates, gente, vocês podem fazer de costume de vocês, mas eu vou mostrar aqui como que eu faço meus arremates. Eles estão aqui meio que pré-arrematados. Aí, o que que eu faço? Quando a ponta assim é sozinha, eu caço aqui uma alcinha aleatória, tá? Não tem lugar certo para pegar a alcinha. Pego a ponta que tá sozinha, divido 3 para cada lado. Eu dou 2 nozinhos, um pingo de cola, finalizo o próximo nó e corto. Quando tá com 2 pontas assim, ó, pode dar um pingo de cola e segurar e prender e cortar o fio, ou fazer assim, ó. Dou um nozinho, um pingo de cola, mais um nozinho, corto o fio. Ó, onde tem 2 pontas, vai fazendo assim. E aqui, aonde tem as 3 pontas, eu tento jogar elas uma perto da outra. Ó, trouxe essa ponta pra cá e essa tá aqui. Daí eu vou, dou um nó, dá um pingo de cola e outro nozinho, e essa pontinha eu vou trazer ela pra cá, pra prender junto com essa pontinha aqui, ó. Qualquer pontinha aqui que esteja solta. Deu um nozinho, um pingo de cola, mais 2 nozinhos, e assim eu vou finalizando meus arremates, tá bom? Aí eu vou adiantar aqui essas pontas e eu já venho mostrar pra vocês o resultado dessa peça. E tá aqui o resultado da nossa passadeira retangular, com esse detalhe aqui do ponto puff. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um que chegou até aqui nesse vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.